Quando o homem de branco mudou o tom de voz e começou a falar em árabe, o ar da sala pareceu endurecer. Os executivos, tão seguros de si minutos antes, ficaram imóveis, como se de repente ninguém soubesse onde colocar as mãos. Só havia uma pessoa ali que entendia cada palavra, a funcionária da limpeza, com um pano úmido e um frasco de produto preso ao peito. E o que ela fez nos segundos seguintes foi o tipo de escolha que separa uma vida inteira de um quase. Se você já foi subestimado, ignorado ou tratado como invisível, escreva nos comentários o que mais doeu: o silêncio dos outros ou o seu próprio silêncio. E se quiser acompanhar mais histórias assim, sem gritaria, mas com verdade, deixe um like e se inscreva. Às vezes, o que muda a rota de uma vida começa com uma frase dita na hora certa. Carolina entrou no prédio antes do sol nascer de verdade. Em Lisboa, o inverno tinha esse jeito de amanhecer devagar, um céu cinzento, úmido, e uma luz que parecia pedir licença para existir. Ela atravessou a recepção como atravessava quase tudo, sem fazer barulho, como se o mundo fosse um corredor estreito e ela tivesse aprendido a passar de lado para não esbarrar em ninguém. O crachá pendurado no uniforme não dizia Carolina, dizia apenas serviços. E isso combinava com o que a maioria via quando olhava para ela. Uma função, não uma pessoa. No elevador, ela ajeitou a touca, prendeu o cabelo e respirou fundo. O cheiro de desinfetante era tão familiar quanto o próprio pensamento. Havia dias em que ela se perguntava se tinha virado parte do ar do lugar. E havia dias em que essa invisibilidade parecia um alívio. Carolina já tinha tido outro tipo de vida antes. Uma vida que cabia em cadernos, em livros sublinhados, em noites em que ela ficava acordada repetindo sons difíceis, como se cada palavra estrangeira fosse uma ponte e não uma barreira. O árabe tinha sido isso para ela, uma ponte, não por exotismo nem por fantasia, por disciplina, por encanto pela lógica do idioma, pela musicalidade que, em certos momentos, parecia carregar emoção dentro da própria gramática. Mas ponte também cansa, e a vida, quando aperta, não discute poesia. Ela cobra aluguel, cobra comida, cobra presença. Carolina não falava da antiga faculdade para ninguém. Nem do professor que dizia que ela tinha ouvido raro, nem da bolsa que acabou, nem da escolha que foi menos escolha e mais sobrevivência. Trabalhar. Primeiro em turnos alternados, depois em fixo, depois até eu me reorganizar. Só que a reorganização nunca vinha. Era sempre depois. Naquele dia, a supervisora a chamou com pressa, como se chamasse um objeto que precisava ser colocado no lugar. Sala de reuniões grande, no 10º andar. Passa um pano no vidro agora. A reunião é importante. Carolina assentiu, como sempre. Pegou o kit, pano, frasco, luvas e seguiu. O corredor do 10º andar era diferente. Tapete mais macio, portas mais pesadas, um silêncio que não era calma. Era poder. A sala de reuniões tinha paredes de vidro e uma mesa longa, dessas que fazem qualquer pessoa se sentir menor só de entrar. Carolina viu, de relance, o reflexo do próprio uniforme no vidro, preto e branco. Prático. Sem história. Ela começou pelo painel principal, onde as marcas de dedos brilhavam sob a luz fria. Passou o pano em movimentos curtos, econômicos. Tinha aprendido a ser eficiente sem ser notada. Quanto menos você existe, menos você atrapalha. Os primeiros executivos chegaram enquanto ela ainda limpava. Homens e mulheres com ternos impecáveis, relógios caros, passos decididos. Eles falavam alto, mesmo sem necessidade. Palavras como prazo, margem, percentual, escala. Carolina não levantou o olhar. Não por submissão consciente, por hábito. Hábito é uma coleção de pequenas capitulações que um dia viram personalidade. Ela ouviu um deles dizendo: "O cliente é exigente, mas é só manter a postura. O tradutor resolve." Outro respondeu, rindo: "Resolve e suaviza. Ninguém precisa ouvir o tom real." Carolina sentiu um incômodo curto, como se a frase tivesse esbarrado nela. Mas continuou: "Pano, vidro,
Silêncio. Então o tradutor entrou. Era um rapaz jovem, com olheiras que não combinavam com a idade. Tinha uma pasta contra o peito e uma ansiedade no rosto que denunciava que ele já tinha repetido o mesmo medo 1000 vezes no caminho. Ele cumprimentou o diretor com um sorriso que não chegou aos olhos. Bom dia, está tudo pronto. Pronto foi uma palavra que Carolina reconheceu como mentira, antes mesmo de qualquer tradução acontecer. A porta se abriu de novo, e o clima mudou sem aviso, como se alguém tivesse reduzido a temperatura. Entrou o visitante. Alto, postura reta, a roupa branca tão bem ajustada que parecia um uniforme de outro mundo. Na cabeça, o lenço preso com um aro escuro, a barba aparada com cuidado. Nada nele era apressado. Ele caminhou com uma calma de quem não precisa provar nada a ninguém. E ainda assim, a presença dele ocupou a sala como se ocupasse um palco. Os executivos se levantaram quase ao mesmo tempo. Não por educação, por instinto. O diretor estendeu a mão. Sorriso largo, ensaiado. Bem-vindo, é uma honra recebê-lo. O visitante respondeu com um gesto curto e, em seguida, falou a primeira frase em árabe. Carolina congelou por dentro. A saudação era simples, mas carregava algo que não se traduzia só com olá. Carregava respeito, hierarquia, intenção. E mesmo assim, o tradutor fez o que muita gente faz com o que não entende. Achatou. Ele diz, bom dia. Carolina sentiu a nuca esquentar. Não porque era errado, mas porque era pobre. Era como traduzir uma carta inteira por uma linha. Como ouvir uma música e chamar de ruído. O visitante continuou. Mais 2 frases. O tom dele tinha uma firmeza controlada, mas havia um corte sutil, irritação contida, a irritação de quem já foi enganado antes. O tradutor engoliu em seco. Ajustou a gravata e traduziu. Ele quer saber sobre a logística e diz que está aberta a ouvir a proposta. Carolina quase fechou os olhos. Não era isso. Não era nem perto disso. Ele estava dizendo com uma clareza fria que não tinha cruzado meio mundo para ser tratado como alguém que podia ser distraído com palavras bonitas. Ele queria ser levado a sério. E avisava, sem elevar a voz, que não toleraria conversa vazia. Carolina sentiu uma coisa amarga subir na garganta. Não era pelo visitante. Era pelo que estava acontecendo diante dela. Uma sala cheia de gente importante, apostando na ignorância do outro como estratégia. Ela voltou ao pano, como se o vidro fosse um esconderijo. O instinto era recuar, deixar passar. Não é com você. Era o pensamento que a vida tinha colocado nela como um alarme constante. Não se exponha. O visitante olhou para os documentos na mesa e falou de novo, mais longo. Ele apontou para uma planilha. Disse algo sobre valores. Carolina entendeu metade. E entendeu insulto, do jeito que se entende uma porta batendo. O tradutor, com a voz um pouco mais aguda, disse: Ele acha que podemos detalhar melhor, e se mostrarmos disposição para colaborar, ele segue com a conversa. Carolina sentiu o suor frio nas mãos, por baixo das luvas. Aquilo já não era suavizar. Era mentir. Era trocar uma acusação por um convite. Era transformar indignação em gentileza para proteger a sala, não para respeitar o visitante. E o visitante percebeu. Não porque tinha ouvido o português, mas porque reconheceu o cheiro da falsidade no ar. Ele parou de olhar os documentos e levantou o olhar para as pessoas. Foi como um farol varrendo o mar, calmo, mas implacável. E então, o olhar dele encontrou Carolina. Por um segundo, ela pensou que era coincidência, que ele olhou para ela como se olha para qualquer coisa num canto. Mas não. O foco ficou. E o rosto dele mudou um pouco. Não surpresa dramática, apenas uma atenção súbita. Como quando alguém encontra uma peça fora do lugar e entende que ali existe uma história. Ele disse uma frase curta em árabe, direcionada claramente a ela. Carolina entendeu como se tivesse ouvido o próprio nome. Ele perguntou por que ela estava ali. Não com desprezo, com curiosidade. E, no subtexto, havia algo mais. Por que ninguém explicou a presença dela? Por que fingiam que ela não existia?
O tradutor se adiantou, nervoso. Ele pergunta se podemos começar e se a funcionária da limpeza pode sair. O visitante virou o rosto lentamente para o tradutor. O olhar dele perdeu a polidez. Ficou seco. Ele falou em árabe, desta vez com um corte evidente, como quem corrige alguém na frente de todos sem precisar elevar o tom. Carolina não repetiria as palavras. Nem precisou. O sentido era claro. Você não está entendendo. Isso não foi o que eu disse. Em seguida, o visitante olhou para Carolina de novo e perguntou direto em árabe. Você entende? Carolina ficou com a garganta travada. Ela podia fingir que não. Podia abaixar a cabeça, sair e guardar aquilo como mais um se na coleção. Se eu tivesse dito. Se eu tivesse coragem. Se alguém soubesse. Mas havia algo naquele olhar. Não um pedido de salvação, e sim uma chance. Uma chance que não se oferecia duas vezes. Carolina tirou a luva devagar, como se o gesto fosse um rito, e respondeu em árabe, com voz baixa, mas firme. A pronúncia saiu limpa, não perfeita como um locutor. Humana, mas verdadeira. Ela disse que entendia, e perguntou o que ele gostaria de esclarecer. O silêncio que veio depois não foi educado. Foi assustado. O tradutor empalideceu como se alguém tivesse apagado a luz dentro dele. O diretor abriu a boca e fechou de novo, sem encontrar uma frase que coubesse naquela realidade nova. Dois gerentes se entreolharam como quem vê uma parede se mexer. O visitante, porém, não pareceu chocado. Pareceu aliviado. Como quem finalmente encontra uma fresta de honestidade numa sala de vitrines. Ele falou mais uma frase em árabe, agora com um tom quase cordial, e fez uma pergunta simples. Onde ela tinha aprendido? Carolina respirou e respondeu, em português, para que todos ouvissem, mantendo o corpo ereto, como quem se lembra tarde, mas se lembra, de que também é gente. Eu estudei por alguns anos, e continuo estudando. Ela voltou ao árabe e repetiu a resposta, com respeito, sem pressa. O visitante assentiu uma vez, e então mudou para inglês por um momento. Não por necessidade, mas por decisão. Olhou para o diretor e disse com clareza. Ela vai traduzir. Só ela. O diretor tentou sorrir. Mas ela trabalha na limpeza. O visitante não mudou o tom. E por isso, a frase pesou mais. Ela é a única pessoa nesta sala que está me ouvindo de verdade. Carolina sentiu algo dentro dela partir. Não como dor, como casca, como uma camada que, por anos, tinha protegido e aprisionado ao mesmo tempo. Ela ainda segurava o pano, ainda tinha cheiro de produto nas mãos. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o olhar de alguém atravessava o uniforme e chegava nela. O diretor fez um gesto apressado para uma gerente, uma mulher chamada Renata, que parecia responsável por resolver coisas sem perguntar demais. Renata saiu e voltou poucos minutos depois com um blazer escuro e uma camisa simples. Vista isso, por favor. Rápido! Carolina obedeceu. O blazer ficou um pouco largo nos ombros, como se lembrasse a ela que aquela roupa não tinha sido feita para a vida que ela estava levando. Mas, ainda assim, quando ela se olhou no reflexo do vidro, foi como ver outra possibilidade. Ela voltou para a mesa, não como convidada, como ponte. O visitante se apresentou com um nome que o diretor tinha dito antes, mas que agora ganhava contorno de verdade. Sheikh Nasser Al-Hamadi. Um nome que, na boca do tradutor, tinha sido apenas um rótulo. Na boca dele próprio, era identidade. Ele falou em árabe com calma, e Carolina traduziu para o português com cuidado de quem segura a água nas mãos, sem deixar escorrer. Ela não traduzia só palavras. Traduzia intenção. Traduzia o peso de um por favor que não era pedido, era protocolo. Traduzia a diferença entre eu quero e eu exijo. Traduzia o que a sala tinha tentado esconder. O diretor começou a apresentar o projeto. Parceria. Crescimento. Sinergia. Termos bonitos, redondos, que escorregavam sem se fixar em nada. Carolina ouviu e traduziu fielmente. Não melhorou. Não embelezou. Devolveu exatamente o que foi dito. Sheikh Nasser ouviu em silêncio,
com os olhos fixos no diretor, mas com a atenção de alguém que, de tempos em tempos, verificava Carolina como se verificasse uma bússola. Quando chegou o assunto do valor, a proposta financeira, o diretor falou como quem oferece um presente. Acreditamos que é uma oportunidade excelente para ambas as partes. Carolina traduziu. Sheikh Nasser respondeu em árabe com uma frase curta que fez o ar vibrar. Carolina traduziu sem suavizar. Ele disse que o valor cobre apenas metade do que a empresa vale e que apresentar isso como oportunidade é ofensivo. Uma corrente elétrica atravessou a mesa. Não houve grito, não houve cena. Só a verdade colocada de forma limpa, no meio de gente acostumada a cobrir a verdade com um tecido caro. O tradutor, sentado num canto, apertou as mãos como se quisesse desaparecer. Carolina notou, por um segundo, que ele não era mau. Era fraco. E fraqueza, em certos ambientes, vira ferramenta. O diretor tentou recuar. Talvez tenha havido um mal-entendido. Nosso interesse é construir. Sheikh Nasser levantou a mão, pedindo silêncio. Carolina viu a mão dele tremer de leve, mas não de raiva explosiva. Era uma indignação controlada, como quem segura um copo cheio até a borda e sabe que qualquer tremor derrama. Ele falou e Carolina traduziu. Se estamos falando de parceria, tem que existir honestidade. Se estão tentando comprar minha confiança com palavras, a reunião termina aqui. O diretor engoliu em seco. A gerente Renata abriu um caderno. Um outro gerente, Miguel, ajustou os óculos e olhou para a planilha como se, de repente, os números tivessem virado inimigos. E então aconteceu algo que Carolina não esperava. Eles começaram a negociar de verdade. Sem piadas. Sem frases para impressionar. Sem a postura de quem se acha dono do ambiente. Era como se o simples fato de alguém traduzir corretamente tivesse devolvido gravidade à sala. As horas seguintes passaram com uma velocidade estranha. 2 horas que pareceram minutos, porque cada frase era um fio esticado entre 2 mundos. Sheikh Nasser falava rápido às vezes. Depois parava, como se escolhesse a palavra certa. Carolina acompanhava, não como máquina, mas como alguém que respeita o que está fazendo. Ela percebeu nuances que não estavam no dicionário. Quando ele usava uma forma mais formal, era sinal de distância. Quando ele encurtava as frases, era sinal de impaciência. Quando ele fazia perguntas diretas demais, era porque já não acreditava nas respostas longas. E Carolina devolvia isso com precisão. Não dramatizava, não interpretava, apenas respeitava o que estava sendo dito. No intervalo, Sheikh Nasser se levantou e foi até a janela. Lá fora, Lisboa parecia uma fotografia antiga. Céu baixo, rua molhada, pessoas apressadas. Ele ficou em silêncio por um tempo, e Carolina não se aproximou. Não por medo, por respeito. Mas ele se virou e falou com ela em árabe, baixo, como se tirasse a sala de cena por um momento. Ele perguntou se eles estavam sendo sinceros. Carolina entendeu que não era uma pergunta para o diretor, era para ela. Para a única pessoa ali que não tinha nada a ganhar com mentira. Ela hesitou apenas um segundo, não para inventar uma resposta bonita, para escolher a coragem. E respondeu, também em árabe, quieta. Ainda não, mas querem parecer? Sheikh Nasser soltou um sorriso curto, não de humor, de reconhecimento. Como se dissesse sem dizer, é isso. O intervalo acabou e voltaram à mesa. Os executivos agora falavam com mais cuidado. Não por respeito espontâneo, por medo de serem expostos. E, ainda assim, a consequência era boa. A conversa ficou limpa. O diretor ajustou a proposta. Falou de valores com menos maquiagem, de prazos com menos arrogância, de garantias com menos truques. Sheikh Nasser respondeu com firmeza, mas também com lógica. Ele não era um vilão. Não estava ali para humilhar ninguém. Estava ali para não ser humilhado. Carolina percebeu uma coisa simples e triste. Muitas negociações não falham por falta de dinheiro. Falham por falta de respeito. E respeito, às vezes, começa no básico. Entender o que o outro está dizendo. Quando a reunião terminou, o diretor soltou um suspiro longo, como se tivesse sobrevivido a uma tempestade.
Acho que avançamos bastante. Amanhã continuamos. Carolina traduziu. Sheikh Nasser assentiu, e então falou algo que fez Carolina prender a respiração. Ele disse que queria Carolina como tradutora no dia seguinte, e não como quebra-galho, como condição. O diretor, rápido em recuperar o controle, respondeu: Claro, se a senhorita Carolina aceitar. Carolina sentiu o próprio nome ter um peso novo na sala. As pessoas começaram a sair, pastas fechando, cadeiras arrastando. Um burburinho contido que agora tinha outro tom. Um misto de incredulidade e cálculo. Carolina ficou recolhendo papéis, quase automaticamente, como se a mão precisasse de tarefa para o corpo não tremer. Foi então que Sheikh Nasser se aproximou. Ele falou em português. Um português cuidadoso, sem exibicionismo, com aquele sotaque leve de quem aprendeu por necessidade e respeito, não para impressionar. Você salvou esta reunião. Carolina baixou o olhar por reflexo, mas levantou de novo. Aquele era um dia de levantar. Eu só traduzi. Ele negou com a cabeça. Não. Você disse a verdade. E isso é raro. Carolina sentiu uma onda quente no reforço do blazer emprestado. Não era paixão barata. Era algo mais adulto. A sensação de ser vista. Sheikh Nasser continuou, ainda baixo, como se falasse com ela e não com a sala. Eu quero que você trabalhe comigo. Não como funcionária da limpeza, como profissional. Carolina piscou, e por um momento o mundo tentou puxá-la para o antigo lugar. Você não tem experiência. Você não pertence. Você vai estragar tudo. Ela ouviu essas vozes por dentro, mas não repetiu. Eu não tenho experiência formal. Sheikh Nasser fez um gesto simples com a mão, como quem corta um fio desnecessário. Experiência se constrói. Honestidade, nem sempre. Ele tirou do bolso uma pequena cartela metálica, fina, dourada, e colocou na mão dela. Era fria e pesada, um objeto tão pequeno e tão definitivo. Amanhã, às 9 da manhã. Se você aceitar, você aparece. Se não aceitar, você me liga e diz não. Mas diga com a sua voz. Carolina segurou a cartela como se segurasse um destino. Não porque ela acreditasse em milagres, mas porque, pela primeira vez, tinha recebido uma proposta que não vinha de pena nem de favor. Vinha de reconhecimento. Sheikh Nasser se virou para sair. No caminho, um gerente sussurrou para outro, alto o suficiente para ser ouvido. Inacreditável. Uma funcionária da limpeza. Sheikh Nasser parou. Virou lentamente e disse em português, sem dureza teatral, apenas com verdade. Sim, a funcionária da limpeza. A única que ouviu, a única que não tentou me enganar, a única que me tratou como ser humano. E saiu. A porta fechou, e o silêncio que ficou não era mais o mesmo do início. Era um silêncio cheio de consequências. Carolina ficou sozinha por um instante, no meio daquela sala que sempre tinha pertencido aos outros. O vidro refletia seu rosto, o blazer largo, os olhos ainda úmidos de um susto que não tinha forma. Ela olhou para a cartela dourada e pensou em quantas vezes a vida tinha pedido para ela esperar. Depois, quando der, quando for o momento. E como esse depois tinha virado um lugar onde os sonhos mofavam. Naquele dia, o momento não chegou como anúncio bonito. Chegou como uma pergunta direta, em árabe, na frente de uma sala inteira. Chegou como um risco. Carolina guardou a cartela no bolso com cuidado. Tirou o blazer e dobrou com respeito, como se devolvesse uma roupa emprestada, e junto, devolvesse também uma versão antiga dela mesma. Ela voltou ao uniforme por alguns minutos, porque ainda havia coisas para limpar, porque a vida não muda num estalo sem deixar rastros. Mas algo já tinha mudado, e ela sabia. Não era o prédio, não era a empresa, era o jeito como ela ocupava o próprio corpo. Quando saiu do 10º andar, o corredor pareceu menos estreito. Na recepção, o segurança mal levantou os olhos, como sempre, e por um segundo, isso quase fez Carolina rir. O mundo continuava com seus hábitos,
As pessoas continuavam cegas para o que não queriam ver. Mas agora, Carolina tinha uma coisa que não se aprende em livro nenhum. A prova íntima de que invisibilidade não é destino. É apenas um acordo silencioso. E acordos podem ser quebrados. Do lado de fora, o ar frio bateu no rosto dela. O céu ainda era cinzento. A cidade ainda era a mesma. Só que por dentro, Carolina carregava outra luz. A luz de quem, finalmente, respondeu. E, se alguém perguntasse onde tudo começou, a resposta caberia em uma imagem simples. Uma sala de vidro, um idioma antigo cortando o ar, e uma pessoa pequena, tendo a coragem de não se diminuir. Porque no fim, é isso que a vida ensina. Sem moral, sem discurso, sem promessa vazia. Você pode passar anos esperando ser notado, ou pode, num instante raro, escolher existir. Se esta história tocou algum ponto em você, escreva nos comentários em qual momento você teria falado e em qual momento você teria se calado. Deixe um like para que mais gente encontre histórias assim e se inscreva para não perder as próximas. Às vezes, a diferença entre continuar invisível e começar de novo é só uma frase dita com verdade.